Olá pessoal, tudo bem? Então vamos aí à explicação da programação da cadeira de rodas. Bom, essa primeira linha aqui a gente vai incluir uma biblioteca da plataforma Falcon. Para quem não se lembra que eu expliquei, a plataforma Falcon é essa plataforma aqui, ó, essa placa, né, que nós utilizamos no robô, ela se chama Falcon, tá? É fabricado pela Robocore. Então, quando eu falar plataforma Falcon, eu estou falando dessa placa, ok? Então, vamos voltar aqui para a programação. Beleza, essa primeira linha aqui, ela inclui na programação uma biblioteca chamada Falcon Robot, criada pela Robocore para controlar esse robô que foi fabricado pela própria Robocore. Então, toda vez que a gente for controlar os motores dessa plataforma Falcon, nós vamos incluir. Então, para incluir, a gente coloca a hashtag include e a plataforma, o nome da biblioteca, né, que chama Falcon Robot. A mesma biblioteca que foi inclusa está sendo usada aqui para criar um objeto chamado Motors, que vai usar as portas 5, 7, 6 e 8 para controlar os motores. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, se vocês observarem aqui, essas portas aqui, ó, 4, 5, deixa eu ver lá, deixa eu voltar, deixa eu ver, 4, 5, 7, 6 e 8. Então, as portas 5, aqui ó, 5, 7, 6 e 8, essa placa vai utilizar para controlar os motores. Então não tem cabo nenhum ligado aí, vocês vão ver que não tem nenhum fio ligado nessas portinhas aqui, ó. 4, 5, 6 e 8, né? Essas portas não tem cabo nenhum, mas a placa vai utilizar essas portas para controlar os motores. Então, aqui nós estamos criando um objeto Motors, que toda vez que nós formos controlar os motores, vocês vão ver que nós vamos chamar esse objeto lá embaixo na programação. E a gente vai saber que ele vai estar utilizando as portas 5, 7, 6 e 8 para fazer esse contato com os motores, tá? Aqui nós estamos chamando uma função, que é a função ultrassônica. É a função responsável por fazer o sensor ultrassônico, aquele sensor que está na frente do robô, né? Que a gente pode observar aqui, então, ó, o sensor que está na frente do robô, que é esse sensor aqui, ó, é o sensor ultrassônico. Ele tem aqui, nós temos o positivo e o negativo, mas ele está conectado às portas 10 e 11, né? Então, esta função Read Ultrasonic Distance, ela é responsável por fazer o ultrassônico funcionar. Então ela está sendo chamada aqui, mas os detalhes dela, se a gente observar, eu vou descer aqui a programação, ó, ela está lá no final da programação, estão vendo, ó? Aqui, ó, onde ela foi criada, ó, a Long Read Ultrasonic Distance. Ela tem dois parâmetros, né, o Trigger e o Echo Pin, Trigger Pin e Echo Pin, que são, na verdade, esses dois pinos aqui, ó, lá, ó, o Echo Pin e o Trigger Pin, que estão ligados nas portas 10 e 11 que eu acabei de falar para vocês, tá? Bom, então essa função está sendo criada aqui no final da programação, depois ela é chamada lá em cima. Então, com esses comandos aqui que nós demos, né, o pin mod, trigger pin output, está configurando essa porta como porta de saída. O digital write aqui embaixo está desligando essa porta. Depois é esperado um tempo aí de 2 microsegundos. Aí o que ele faz? Ele dá um digital write na trigger pin, que é para, ele está em high, que é para ligar essa porta, né? Depois ele espera 10 microsegundos. Ele desliga a porta trigger pin e também diz que a porta echo pin é de entrada ou input, onde vai entrar o sinal, e ele obtém aqui então o retorno do sensor. Essa função pulse in echo pin é para obter o retorno, né? Qual o sinal que está retornando, qual o valor desse sinal. Sempre usando essas duas portas, Trigger Pin e Echo Pin, que lá em cima na programação depois vocês vão ver que vai ser substituído por 10 e 11, que são as portas do sensor.
Essa função aqui, vocês não precisam se preocupar muito, tá? Apenas se vocês forem explicar para alguém, digam o seguinte, a função, né? O que essa função faz é ligar o sensor, ligar e testar e configurar as portas, como a Trigger Pin, porta de saída, e a Echo Pin é porta de entrada. Então são os dois olhinhos lá, né? Um emite um sinal no ar e o outro recebe. Então é o output que sai, né? Emite o sinal no ar, e o echo é o input, quando o sinal retorna para ele calcular a distância do objeto na frente do sensor, para ver se tem algum objeto na frente do sensor. Então, voltando ao início da programação, a gente vai ver que essa função que foi criada lá na parte de baixo, ó, Read Ultrasonic Distance Sensor, aqui passa-se os parâmetros para essa função. Aqui em cima, ela é chamada para entrar em ação. Antes do robô ligar, a gente já chama essa função, né? Aí incluímos aqui também uma biblioteca chamada MPU 6050. Esse MPU 6050 é o modelo do sensor giroscópio, aquele sensor que a gente fica mexendo ele, sabe? Para frente, para trás, para direita, para esquerda, né? Então, essa biblioteca, como a biblioteca Falcon é responsável por controlar os motores, essa biblioteca, a MPU 6050, que ela é usada então em conjunto com essa biblioteca Wire. As duas juntas conseguem fazer a leitura do sensor giroscópio, tá? Do mesmo jeito que foi criado um objeto aqui chamado Motors para controlar os motores, também foi usada a MPU 6050, a biblioteca, para criar um objeto aqui chamado MPU 6050. Esse objeto vocês vão ver que a gente vai chamar ele toda vez que a gente quiser ler o sensor, tá? Essa linha aqui, a linha número 9, é apenas um endereço que tem que ser colocado com esse 0x68, obrigatoriamente para que o sensor funcione, tá? É uma porta de comunicação do sensor com o Arduino. Aqui tem até um comentário, né? Colocar 69 no endereço quando o pino AD0 estiver ligado ao VCC. Se vocês olharem no sensor, deixa eu mudar aqui. Esse sensor, ele tem vários pinos aqui, ó. Tem vários pinos, tá? Olha só. E tem um pino que é o AD0. Nós não ligamos nada a ele. Mas se por acaso esse pino fosse ligado a uma porta de 5 volts aqui, ó, da plataforma Falcon, se puxasse um fio aqui, a gente teria que fazer o quê? Teria que vir aqui na programação e mudar para 69, mas isso não se preocupem, tá? Essa linha aqui é uma linha obrigatória para que o sensor se comunique com o Arduino. Aqui foi definido então a variável debug, que eu vou explicar mais abaixo a função dela. Criado então as variáveis do tipo flutuante, né, float, que vai armazenar números quebrados, né, tipo 5,8, 10,3, 0,68. Então ela tem que ser do tipo flutuante. Se fosse armazenar números inteiros, seria do tipo int, tá? Bom, essa variável ângulo x vai armazenar o ângulo x do sensor giroscópio, porque ele vai medir 3 ângulos: o ângulo x, o ângulo y e o ângulo z. Se não me engano, nessa programação o ângulo z nós não vamos utilizar, mas ele é medido também, né? Então foi colocado aqui a variável. Essa variável aqui do tipo inteira é a que vai fazer a leitura da distância que tiver. Por exemplo, o cara inclinou o corpo para frente. Então, essa distância vai ter que ser medida. Se tiver uma parede na frente, o cara está inclinando o corpo para frente, mas tem uma parede na frente, então a cadeira de rodas não pode obedecer a um comando desse, porque senão ela, né, faria a pessoa se machucar. Então ela vai manter a distância da parede. Então essa variável aqui, distância, vai medir a distância dos objetos no sensor. Essa variável tempo a gente vai usar para que no intervalo de cada 1 segundo a gente consiga monitorar os sensores, ver que medidas esses sensores estão, que valores esses sensores estão medindo.
Para fazer isso, nós vamos clicar aqui nesse botão, olha, monitor serial, ou vamos em ferramentas, monitor serial, depois eu mostro para vocês. E aí vocês vão ver que a cada 1 segundo os valores dos sensores são impressos na tela, tá? E aí nós vamos usar essa unsigned long aqui, que é sem sinal, né? Um número longo, mas sem sinal, nem negativo nem positivo, porque vai armazenar tempo. Essa variável começa com tempo 0 e o intervalo que vai ser impresso na tela é um intervalo de 1 segundo, porque é mil, né? Então é 1000 milésimos a cada 1 segundo. Vocês vão entender logo abaixo. Então, aqui inclusas as bibliotecas necessárias, feitas os objetos, né? O motors, o objeto MPU 6050, criadas as variáveis que vão medir o ângulo do sensor giroscópio, o sensor de distância, o tempo, feita todas as variáveis, entra-se nessa seção setup. Essa seção começa aqui, ó, void setup, e termina aqui, ó, nessa chave aqui na linha 34. Começa na linha 21 e termina na linha 34. É a seção setup. Essa seção aqui vai ser executada uma única vez quando você ligar o robô. Então ele vai fazer o quê? Ele vai iniciar o serial begin. Por que ele vai iniciar o serial? Para que você possa usar o monitor serial. Se você tirar essa linha aqui, você vai, a hora que você clicar no monitor serial, vai ter uma tela branca, não vai mostrar nenhuma informação do robô para você. É aqui que você obtém informações do robô. Para que isso aqui, ou no menu ferramentas, monitor serial, funcione, você tem que iniciar o serial begin. A wire begin, iniciando a biblioteca que nós inserimos aqui, ó, lá, include biblioteca wire e MPU, né? Então essa biblioteca, ela é iniciada aqui. O MPU 6050 também, que é o objeto que controla o MPU, também é iniciado. Depois use-se o MPU para fazer os cálculos do sensor, né, para que faça o sensor funcionar. Nesse momento, o sensor já deveria estar fazendo leituras. Para que a gente saiba que o sensor está fazendo leituras, lembra do objeto motors que foi criado lá em cima? Ele é usado aqui para fazer o quê? Chama-se então o motors, que é o objeto que controla os motores. Dá-se o comando left drive, né, que é para ele girar para a esquerda com uma força de 50, que vai de 0 a 250 aqui, de 0 a 255, né? Uma força 50 para o robô andar para frente. E uma high drive com força 50 para frente também. Ou seja, nesse momento você vai ver que o robô dá um passo para frente, ele liga o motor indicando, olha, estou pronto, tá, para funcionar. Espera-se 200 milissegundos e para os motores. Então, nesse momento, a hora que você está ligando o robô, é bom você manter o sensor para cima, reto, bem alinhado, para que então ele faça a leitura do sensor. A partir de você percebeu que o robô deu um toquezinho para frente, né, ele andou um pouco para frente, você então sabe que o robô dali para frente pode ser usado. Nesse momento, a variável debug é usada e usa-se então o serial begin para mostrar. Se você tiver com o monitor serial aberto, você vai ver que vai aparecer fim do setup, end if, que é uma seção que vai fazer um debug na programação, ou seja, ele testa toda essa seção do setup. Se essa seção toda for testada e tiver tudo funcionando, aparece então o fim do setup. E aí entra-se no loop, que aí o robô está funcionando para que a cadeira de rodas seja utilizada então, né? Então, dentro do loop, como eu disse, aqui no setup ele vai executar uma única vez, tá? Mas o loop ele vai ficar repetindo como um loop mesmo, né? O loop começa aqui na seção 38, na linha 38 e termina na linha 81, porque abaixo da 81 é aquela função que eu já expliquei para vocês, que é a função ultrassônica, né? Então o loop termina na 81. Então olha só, o que ele faz dentro dessa seção aqui do loop? Um minutinho aí, deixa eu só ver uma coisa aqui, tá certo? Tá. O que ele faz na seção do loop aqui então?
ele usa o objeto MPU6050, que se vocês se lembram, ele foi instanciado aqui em cima. Ó, vou voltar aqui para vocês verem. Ó. Olha lá, ó, foi instanciado aqui pela biblioteca MPU6050. MPU6050 usando também a biblioteca Wire para fazer a leitura do sensor. Aqui dentro da seção do loop, usa-se o update para quê? Para que ele fique atualizando esse sensor giroscópio o tempo todo. Ele faz isso umas 300 vezes por segundo, tá? Enquanto ele faz isso, o que que ele faz? Ele atualiza as variáveis ângulo X, ângulo Y e ângulo Z. Como que ele faz isso? Ele faz, então, a leitura do sensor que está sendo feita aqui. Ele pega, né, getAngleX, é uma função interna da biblioteca. Ele vai pegar o ângulo X desse sensor e armazenar na variável ângulo X. A mesma coisa, ele vai fazer o MPU6050 getAngleY, a função ângulo Y da biblioteca, e vai armazenar esse valor na variável ângulo Y. A mesma coisa com o ângulo Z. Então aqui ele fica lendo o sensor o tempo todo e atualizando essas variáveis em tempo real. Enquanto isso, a variável distância também é alimentada com essa função aqui. Lembra da função read ultrasonic distance, usando as portas 11 e 10 do ultrassônico que eu expliquei para vocês? Pega o resultado dessa função, o que ela está retornando, a distância, só que quando o sensor retorna para o robô, ele não dá esse valor em centímetros. Ele dá em valor ultrassônico, que a gente não conseguiria trabalhar muito bem com isso. Então, multiplica-se por 0.01723. Com esse cálculo, você tem a distância do sensor em centímetros. Então, se você fizer a leitura da variável distância, você vai ter qual é a distância do objeto que está na frente do robô. Então, feito isso, ele tem aqui uma seção que imprime esses valores na tela, para você conhecer, enquanto se você tiver com cabo USB, claro, ligado ao robô, e quiser fazer uma leitura desses sensores, é essa seção que faz isso. Então a função milis é um cronômetro que dispara a partir de 0 quando você liga o robô. Então, imagine que você ligou um cronômetro, ele vai subindo de 0 até infinito. Se esse cronômetro menos o tempo for maior que o intervalo, o que traduzindo aqui quer dizer? A cada 1 segundo, porque esse intervalo, vocês viram lá em cima que é 1 segundo. Deixa eu achar ele aqui, ó. Aqui, ó, o intervalo é 1000, que é 1 segundo, e o tempo é 0. Então, ele pega o valor do cronômetro menos 0, que é o tempo. Se isso for maior que 1000, que é o intervalo que ele vai usar, ele vai usar o serial print e imprimir na tela para você. Essa palavra mesmo, está entre aspas, ângulo X, 2 pontos, e logo na frente ele vai imprimir a variável ângulo X, que está aqui, ó, valor da variável ângulo X. Então, mesma coisa ele faz com o ângulo Y, né? Ele printa na tela um espaço, um separador, ângulo Y. Então, ele mostra o valor de ângulo Y aqui na frente desses 2 pontos. Depois, ele imprime a distância, a palavra, né, a frase, distância ultrassônico, e na frente desses 2 pontinhos, o valor da distância. Depois, ele imprime uma linha em branco, e aí o que ele faz? Ele atualiza a variável tempo para ficar igual a milis, porque assim que esse valor for 1000 novamente, aí ele imprime outra vez. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu tô com o robô conectado aqui no computador, por isso ele vai mostrar. Se vocês fizerem isso com o robô não estando conectado, ele não mostra. Olha lá, ó. Observem, acho que vocês não vão ver essa tela. Não sei se vocês estão vendo essa tela, mas eu cliquei aqui no monitor serial, e quando eu cliquei em monitor serial, ele me deu aqui na minha tela os valores dos sensores, tá? Numa telinha branca aqui, com os valores dos sensores todos sendo atualizados em tempo real. Façam isso, vocês vão ver aí que vai acontecer, com o cabo USB conectado, tá bom? Então, essa seção, se você nem quiser colocar na programação da linha 46 à linha 55, se você apagar, não vai acontecer nada. Só que quando você clicar no monitor serial,
com o cabo USB conectado ao robô, você não vai obter informações nenhuma dos sensores. Se você tem essa seção, você clicando aqui nesse botão monitor serial, com o cabo USB conectado, você vai obter informações dos sensores do seu robô. Assim fica mais fácil tomar decisões, né? E mudar a programação, por exemplo. Bom, aqui é a seção de condicionais. O if quer dizer se. Como ele está fazendo a leitura dos ângulos aqui, ó, né? Ângulo X, ângulo Y e ângulo Z, apesar que o ângulo Z nós não vamos usar nesse caso, mas ó, se o ângulo X for menor ou igual a menos 25, quer dizer que inclinou o corpo para frente. Quando você inclina o corpo para frente, o sensor começa a ficar negativo, né? Ele começa em 0, então todos os ângulos começam perto de 0. Se ele perceber que é menos 25, quer dizer que o sensor inclinou para frente. E a distância for menor que 10 centímetros, que está aqui, ó, 10 centímetros, você pode mudar isso para 20, por exemplo, se você quiser, 30, 50. Se tiver algum objeto na frente, o robô não vai andar. Você vai ver que você inclina o sensor para frente, põe a mão na frente do sensor para você ver, ele não vai andar. Por quê? Porque o ângulo é menor que 25, ou seja, inclinou para frente, mas a distância também é menor que 10. Tá? Então, se tiver alguma coisa até 10 centímetros na frente da cadeira, o que vai fazer? Ele vai usar o objeto motors.stop, ou seja, motores parados. Else if quer dizer, mas se o ângulo X, que é o mesmo ângulo que a gente fez aqui, ó, for menor que menos 25, ou seja, inclinou o corpo para frente, e a distância for maior que 10, assim, ó, maior, quer dizer, ele inclinou para frente, mas alguma coisa, se tiver na frente, está uma distância maior que 10. Beleza? Então, usa o objeto motors, o left drive, que é o motor da esquerda, com força 50, vai para frente, forward, e o high drive, que é o motor da direita, com força 50, vai para frente também, né? Essa força 50 aqui, gente, se vocês perceberem que o robô está andando muito devagar, por exemplo, que não está... Às vezes ele fica fazendo um barulhinho, não tem força, aumentem isso aqui, ó, põe 100 nesse valor, 150. Então vocês podem controlar aqui nessa linha 62 e 63 a potência dos motores, tá? E aí nesse caso ele imprime na tela, se você tiver com o monitor serial aberto e conectado ao computador, é claro. Você não vai ver isso aqui, mas se tiver conectado, ele vai mostrar na tela. A pessoa inclinou para frente. Se o ângulo X, é else if, quer dizer, mas se o ângulo X for maior ou igual a 25, aqui era menos 25, se lembram disso? Então, 25 quer dizer o contrário, inclinou o corpo para trás. Observe que o left drive agora é backward e o high drive backward, ou seja, o robô anda para trás, olha lá, e imprime na tela, para trás. Claro que você não vai ver esse para trás se você não estiver conectado no computador. Mas se o ângulo Y for maior que igual a 25, quer dizer que inclinou para a esquerda. Então, olha lá, o motor da esquerda vai para frente, forward, e o da direita vai para trás, que é backward. Então, ou seja, ele começa a girar para o lado, né? Então, um forward e o outro backward. E se o ângulo Y for menor ou igual a menos 25, inclinou para a direita. Então, aí o left é backward, ao contrário, e o high é forward. E se nenhuma das coisas forem verdadeiras, se o cara não inclinou o corpo para lugar nenhum, então motors.stop, para o motor, ou seja, quando o sensor está reto para cima, né? E é essa a programação. Daí aqui entra na função ultrassônica, né? E é isso, gente, a programação da cadeira de rodas. Se vocês tiverem mais alguma dúvida em alguma linha, me mandem lá no grupo. Ó, professor, não entendemos a linha X, ou linha 3, linha 4, eu explico novamente para vocês, ok?